E aí, pessoal, tudo certo? Bora para mais uma revisão daquelas? Hoje o tema é quentíssimo para quem está na batalha para o concurso de delegado, características dos direitos fundamentais. Sabe aquele assunto que a gente tem que saber? É esse. Então, vamos direto ao ponto para garantir aquelas questões que fazem toda a diferença na hora da prova. Para a gente começar, vamos pensar um pouco. Como é que a gente define as regras do jogo que protegem o cidadão do poder do Estado? Pensa bem. Entender esse equilíbrio não é só decoreba para a prova, não. É a base, o dia a dia do trabalho policial. É um desafio constante e a gente vai entender os pontos-chave agora. Olha só o nosso caminho hoje. A gente vai começar lá na origem dos direitos, entender a diferença crucial entre direitos e garantias, passar pelo filé mignon, que são as características essenciais, ver como resolver os conflitos na prática e, por fim, como tudo isso se aplica. É o mapa da mina para esse tópico. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro ponto, a origem. Para a gente sacar de verdade o que são os direitos fundamentais, a gente precisa olhar para trás. A ideia principal desde sempre foi uma só: criar uma barreira, um verdadeiro escudo para proteger a gente, o indivíduo, contra os abusos do Estado. E essa história não é de hoje, não. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente vê essa evolução acontecendo. Começa lá em 1215, com a Magna Carta, botando um freio no poder do rei, e vai avançando até explodir em 1789 com a Revolução Francesa, que gritou para o mundo que esses direitos são universais. O que a gente precisa guardar daqui? Direitos fundamentais não caíram do céu. Eles foram conquistados com muita luta. Certo. Agora, atenção máxima aqui. Vamos falar de uma distinção que é figurinha carimbada em prova. Banca de concurso adora tentar confundir a galera com a diferença entre direitos e garantias. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas. Pensa o seguinte: o direito é o bem, a vantagem que a norma te dá. É o quê? Por exemplo, direito à vida, à liberdade. A garantia, por outro lado, é a ferramenta que a gente usa para proteger esse direito. É o como. Então, o direito à liberdade é o tesouro. O habeas corpus é o cadeado, a ferramenta que protege esse tesouro. Ficou claro? O HC não é a liberdade em si, mas o instrumento que a assegura. Simples, né? Beleza. Agora a gente chega no coração do nosso estudo de hoje. Se tem um assunto que despenca em prova, é esse aqui: as características dos direitos fundamentais. Dominar isso aqui não é uma opção, é obrigação. E a primeira característica que a gente vai ver é a historicidade. Lembra que a gente falou da origem lá no começo? Tá tudo conectado. Então, o que essa tal de historicidade quer dizer? Simples. Os direitos fundamentais não nasceram prontos de uma vez só. Eles são resultado de um processo, de lutas sociais, de evolução da sociedade. Eles mudam com o tempo. O que a gente considera um direito fundamental hoje talvez não fosse há 100 anos e, com certeza, novos direitos vão surgir no futuro. Próxima característica, universalidade. O próprio nome já entrega o ouro, né? A ideia aqui é que os direitos fundamentais são para todo mundo. Ponto. Não importa a nacionalidade, cor, religião, nada. Se é ser humano, tem esses direitos. Eles criam o que a gente chama de Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. A dignidade da pessoa humana não reconhece fronteira. Ok, agora vamos ver um combo de características importantíssimas. Inalienabilidade: você não pode vender seu direito à vida, por exemplo, eles não têm preço. Irrenunciabilidade: você não pode simplesmente abrir mão deles, você pode até não exercer um direito, mas não pode renunciar a ele para sempre. Imprescritibilidade: eles não se perdem com o tempo, não têm prazo de validade. E, por fim, indivisibilidade e complementariedade. Pensa neles como um sistema. De que adianta ter direito à liberdade de expressão se não tem direito à educação para formar uma opinião? Um complementa o outro, eles formam um bloco único. Beleza, a teoria tá bonita. Mas e na vida real? E quando um direito fundamental bate de frente com o outro? Como é que a gente resolve essa treta? E aqui vem a regra de ouro, anota isso. Nenhum direito fundamental é absoluto. Eles são relativos. A única exceção que a doutrina majoritária aponta é a vedação à tortura e à escravidão. Fora isso, todos podem ser limitados quando encontram outro direito ou interesse da coletividade. E qual a ferramenta que a gente usa para resolver esse conflito? O famoso princípio da proporcionalidade. É um teste com 3 degraus. Primeiro, adequação. A medida que vai ser tomada serve para atingir o objetivo? Segundo, necessidade. Não tem um outro jeito menos drástico de conseguir a mesma coisa? E terceiro, proporcionalidade em sentido estrito. O ganho que a gente vai ter com essa medida compensa o prejuízo que ela causa ao direito do indivíduo? Esse raciocínio, pessoal, é o que um delegado faz todo santo dia ao tomar decisões.
Falando em limites, tem outro princípio fundamental: a vedação ao retrocesso. Pensa nisso como o efeito clipe de um jogo. Uma vez que se alcançou o nível de proteção de um direito social, como saúde ou educação, o Estado não pode simplesmente voltar atrás, apagar essa conquista. É uma trava para impedir que a gente ande para trás em direitos sociais. Beleza, para a gente ir fechando o nosso bate-papo, vamos ver a aplicação desses direitos, para quem eles valem e como. Esse é outro ponto que as bancas adoram explorar. A gente tem duas formas principais de aplicação. A clássica é a eficácia vertical, é a gente, o cidadão, contra o Estado lá em cima. Mas o direito evoluiu, e hoje a gente fala muito da eficácia horizontal. O que é isso? É a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, de igual para igual. Por exemplo, numa relação de emprego ou dentro de um condomínio. E muita atenção aqui. Pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, também tem direitos fundamentais? A resposta é sim, naquilo que for compatível com a natureza dela. Uma empresa não tem direito à vida, claro, mas tem direito à propriedade, à imagem, ao devido processo legal, como a gente está vendo aí na tabela. Isso aqui é detalhe que separa quem passa de quem fica na prova. Então, para a gente fechar e memorizar de vez, vamos lá, resumo final. Primeiro, os direitos nascem da história, como um freio ao poder. Segundo, direito é o bem, garantia é a ferramenta, não confunda. Terceiro, eles não são absolutos, precisam ser ponderados. E quarto, a aplicação vale tanto na vertical, contra o Estado, quanto na horizontal, entre particulares. Fechou? E para terminar, eu deixo uma reflexão que vai além da prova. É sobre a futura profissão, como o futuro delegado ou delegada, como o princípio da proporcionalidade vai guiar as suas decisões no dia a dia. Como equilibrar a necessidade da segurança pública com o respeito aos direitos fundamentais de cada cidadão. Encontrar resposta para essa pergunta todos os dias é o que define um grande profissional e o que sustenta nosso Estado democrático de direito. Pensem nisso. Bons estudos e a gente se vê na próxima.